Então vamos lá. Então o que a gente precisa fazer? Pessoal, para a gente poder cadastrar nossa foto, a gente vai ter que pegar a foto que está aqui, que ela vai estar no formato bitmap. Então, quando a gente clicar no salvar, a gente vai ter que transformar essa imagem em a gente vai ter que transformar no objeto imagem, né, que a gente vai criar daqui a pouquinho, para que a gente possa converter esse objeto num JSON e a gente possa fazer a requisição para o nosso servidor, tá bom? Então a gente tem aqui o botão salvar. Então, ó, aqui no onCreate da nossa classe cadastro photo activity, eu vou já colocar aqui, ó, o botão salvar.set onClickListener diz. Aí lembra que a gente está implementando essa classe, né, a onClickListener, porque aí a gente consegue criar aqui, ó, o método onClick. Então a gente verifica aqui, ó. Então beleza. Então, ó, eu já coloquei aqui um evento para o click, né? Coloquei um evento de um ouvinte aqui de clique. Aí, quando a gente clicar, ele vai buscar o método onClick, que está aqui, e vai passar qual foi o objeto que foi clicado. Nesse caso é o botão salvar. Então a gente vai fazer um else if aqui, né? Se o id for igual a r.id. O botão salvar, o que a gente vai fazer? É isso, a gente vai fazer a chamada lá para a nossa API, não é isso? É isso, gente. Legal. Então, o que a gente precisa? Ó, o Postman, né? O Postman não, nosso back-end, a gente vai ter que fazer uma chamada para ele passando isso daqui, não é? Ó? Não é isso? Legal. Só que aqui na nossa API, aqui na conexão HTTP, na verdade, a gente tem que mandar um JSON. Aí lembra que tem aquela classe, que é a classe JSON, que transforma um objeto Java ou Kotlin em um JSON. Beleza? Então a gente vai ter que fazer umas coisinhas aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Ó? O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, eu vou criar aqui no nosso model, tá? Uma nova classe Kotlin. E eu vou chamar esse cara de imagem. E ele vai ser uma class. Tranquilo? Então, eu vou criar uma classe que vai representar essa imagem que a gente quer mandar para a nossa API. Tá? Vou chamar de imagem, tá bom? Vou dar um OK. Legal. Aí, o que a gente vai definir aqui? Isso aqui pode ser um data class ou pode ser uma classe mais tradicional. Eu vou fazer agora, o dentista a gente fez como? A gente fez com data class, né? Que já vai um construtor aqui, né? Legal, esse daqui eu vou criar com uma classe tradicional Java, tá, pessoal? Só que com o Kotlin aqui. Então, beleza, o que eu vou fazer? Vou criar aqui os atributos. Então, vou criar um atributo filename, que é do tipo string. E aí eu tenho que inicializar, então vou inicializar com branco, né, com vazio. Vou criar também um MIME_type, que também é do tipo string, e vou inicializar com vazio. E vou criar também um base 64, que também é string, e já vou inicializar com vazio. Tranquilão, gente? Então, ó, muito parecido com uma classe Java. A diferença é que aqui a gente usa, né, o var, né, para declarar o nome aqui do atributo, e a gente aqui nem precisa definir o tipo, né? Se a gente simplesmente fizer isso daqui, ó, já está valendo também, porque lembra que no momento que eu inicializo ele já determina qual é o tipo, tá? Mas eu vou deixar assim que é para ficar bem explícito, né, para a gente olhar aqui e já saber que é string. Vou criar também um construtor não, um toString, tá, pessoal? Para a gente se a gente precisar ver, né, o conteúdo da nossa classe, a gente já chama o método toString, ele já mostra para a gente todos os campos, tá? O atalho aqui, pessoal, é Alt Insert, tá? E aí você pega aqui, ó, toString, vou usar os 3 campos mesmo, OK. Então ele já vai criar para mim aqui um método toString. Então toda vez que, quando a gente criar uma imagem e eu pedir para, por exemplo, println imagem.toString, ele vai me mostrar o filename, o MIME_type e o base 64, tá? Isso aqui a gente vai deixar assim só para questão de teste, depois que a gente vai querer olhar aqui embaixo. Então, beleza. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente fez, a gente criou aqui uma
uma classe que vai representar, né, que descreve o que é uma imagem. Uma imagem é um objeto que contém um nome, um tipo e o base64 que é o próprio, são os bytes da imagem convertidos aqui, tá? Então vou voltar aqui. Então o que vai acontecer? Quando a gente clicar nesse botão salvar aqui, o que a gente quer que aconteça? A gente tem que instanciar o objeto, né? Só que assim, a gente também tem que fazer o que além de instanciar o objeto? Isso, converter a imagem em um base64. Tá, então o que eu vou fazer, para a gente manter nosso código aqui um pouco mais organizado, tá? Então o que a gente vai fazer? Quando a gente clicar no botão salvar, a gente vai fazer o seguinte, eu quero chamar um método, né, que por exemplo vai ser o enviar foto. Beleza, pessoal? Então, vou chamar esse método aqui. Então, quando a gente clicar no botão salvar, eu vou chamar o método enviar foto, tá? Para não deixar tudo aqui, né? Então, a gente quer dar uma melhorada aqui, uma distribuída no nosso código. Pessoal, depois a gente vai dar uma olhadinha num design pattern do Android, que é o MVVM, tá bom? Model View, View Model. Por enquanto, eu não estou pensando nisso. Tá, que é separar bem a regra de negócio da parte de view, mas por enquanto eu estou misturando tudo. Mais para frente, a gente vai dar uma olhadinha no MVVM, aí a gente vai separar mais ou menos, vai ficar mais separado ainda, tá? Mas por enquanto eu vou fazer aqui. Então vou criar aqui, uma função enviar foto, tá bom? Então assim, quando a gente clicar no botão, né? O botão tem aqui um ouvinte, né, de clique. Aí ele sabe que o método está escrito aqui mesmo, dentro dessa classe, né, cadastro photo activity. E aí ele vai chamar aqui, vai achar o método onClick e vai passar quem ele é, a view, né? Então aí a gente sabe aqui quem é a view, a gente pega aqui o ID da view e a gente verifica se esse ID é o ID do botão salvar. Se for, a gente vai chamar o enviar foto. Então aqui, a gente vai colocar aqui a lógica, né, para enviar a foto, tá bom? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, né, vou criar então imagem, tá? Que é igual a imagem, beleza, pessoal? Aí tem que dar um import aqui, né? Alt Enter, prontinho. Tranquilo essa linha? O que a gente fez aqui? Isso. Se fosse no Java, a gente faria assim, né? Imagem, imagem, igual a new imagem. Não seria assim no Java? Tá? No Kotlin é assim, né, pessoal? No Kotlin a gente está declarando, está instanciando o objeto, só que a gente não precisa colocar a palavrinha new e nem nada disso aí, tá? Beleza. Agora o que a gente vai fazer? Imagem ponto. Tá vendo aqui, file name. Qual vai ser o file name? É o que o cara digitou aqui, né, É o que o cara digitou aqui. No caso aqui, iron.jpg, né? Deixa eu ver aqui que nome que eu dei para esse campo. Eu chamei de edit nome arquivo. Beleza. Então, o file name vai ser o quê? O edit nome arquivo ponto text, né? Ponto toString. Beleza? Tranquilo, pessoal? Preciso também do que mais? Do MIME-type. Aqui eu vou deixar assim mesmo, tá, pessoal? Não vou ficar pegando aqui. O cara não vai ter que escolher qual é o tipo da imagem. Então a gente já vai determinar que a imagem é JPG. Tranquilo? Depois, né, lógico, vocês podem implementar lá para mudar. Queria que fosse PNG, queria que fosse BMP, aí vocês GIF, aí vocês modificam lá. Mas por enquanto, eu entendo que eu só vou mandar JPG lá para o servidor, tá? E agora vem a parte, né, que a gente tem que criar aqui o nosso base64. Né? Então, o que acontece? O que a gente vai ter que colocar aqui como base64? Isso. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar essa imagem aqui, por exemplo, né, do Iron Man aqui, né, do Homem de Ferro, e a gente vai ter que converter essa imagem para que ela fique desse jeito aqui, né, olha. Então, a gente vai ter que usar aí um conversor para base 64, tá? Aí, lembra que eu falei para vocês que toda linguagem de programação, né,
que se preze, tem já alguma biblioteca para fazer isso daí para a gente. Então a gente vai ter que programar para ele fazer isso aí. A gente só tem que saber usar lá a classe, né, correta para fazer isso para a gente. Tranquilo? Então o que eu vou fazer? Ó, eu não vou, a gente até poderia fazer a lógica aqui. Só que eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar um novo pacote. Vou chamar esse pacote de útil, tá bom? Então, um pacote chamado útil. Dentro desse pacote, eu vou criar uma classe chamada imagem, tá, pessoal? Vou chamar de imagem também. E vai ser um arquivo só, vai ser file mesmo, eu não vou criar uma classe, tá? Esse aqui vai ser um arquivo de funções aqui. Então, vamos aproveitar aqui a parte funcional do nosso amigo Kotlin aqui. Então, o que eu vou fazer aqui nesse arquivo, pessoal? Eu vou criar um método, uma função, que vai receber o meu bitmap, vai transformar em base 64 e vai retornar o base 64 para quem chamou, tá bom? Então, vou fazer o seguinte aqui, ó, vou criar aqui uma função, tá? Vou chamar de bitmap to 64, beleza? To base 64, né? Fica melhor. O que essa função vai receber? Ela vai receber um bitmap, certo? Que é do tipo bitmap. Tranquilo? E o que ele vai retornar para quem chamou? Vai retornar uma string, que é o arquivo, que é o base 64. Tranquilão, gente? Que o base 64 é um texto, né? Ó, é string, é isso daqui, ó. Isso aqui é string, tá? Aí, para ele não ficar reclamando aqui por enquanto, vou pedir para ele retornar branco aqui. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer para converter o bitmap em base 64? Pessoal, eu olhei a documentação lá do Kotlin para fazer isso, tá bom? Eu não precisei fazer um curso, não precisei fazer usar meus superpoderes aqui para descobrir que é assim. Então eu tive que olhar a documentação, entender o que faz, né, como é que funciona, e aí ficou beleza. Pessoal, e é sempre a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu vou precisar aqui, ó, eu preciso criar o que a gente chama de fluxo de saída, tá? Que é um array de bytes. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar esse bitmap, né, e transformar ele num array de bytes. Então, ó, eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de byte. Vou até usar o nome que está na documentação mesmo, tá? Ó, output stream, é o nome grandão mesmo, tá? Que vai ser igual aqui, é um byte array, um byte array output stream do Java I/O, tá, pessoal? Por que ele está me trazendo do... Ah, tá, um aqui, ó, é só input, tá vendo, ó? O que a gente quer é o output, tá bom? Beleza. E abre e fecha parênteses para ele poder instanciar o objeto. Então, o que a gente fez aqui? Eu criei um objeto que vai ser um stream de bytes, um array de bytes. Tranquilo, gente? Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai comprimir o bitmap no fluxo de saída. Então, o que a gente vai fazer? Eu já tenho aqui um array de bytes. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu bitmap e vou preencher esse array, porque por enquanto esse array aqui está vazio. Então, imagina que isso aqui é uma matriz de bytes, né? E ela está vazia. O que eu vou fazer? Eu vou comprimir o bitmap e colocar os bytes, né, no fluxo de saída, tá? Que é esse carinha aqui, ó. Tranquilo? Então, como que a gente vai fazer isso daí? Eu vou chamar o meu bitmap. Pessoal, o bitmap, ele é um objeto do tipo bitmap. Então, essa classe, ela implementa um monte de métodos lá dentro. Ela vai ter um método que é o ponto compress, ó. Compress. Aí, o que eu preciso? Ó, eu preciso do formato da imagem, né?
Por exemplo, a gente quer mandar geralmente a gente usa JPEG, tá, pessoal? Então eu vou dizer, ó, quero que a minha imagem seja JPEG. Qual é a qualidade dessa imagem? Eu quero baixar a resolução dela, quero melhorar. Sabe quando vocês mandam uma imagem pelo WhatsApp? Você tem lá, você tirou uma foto com alta resolução, aí você quer mandar para alguém por WhatsApp. O que que o WhatsApp faz? Comprime e só que perde a qualidade, não é? Porque senão o que acontece? Sei lá, você tem uma imagem de 20 mega, aí você vai usar muito rede, né? Então o que que eles fazem? Eles comprimem e diminuem a qualidade da imagem para deixar menor. Então um arquivo de 20 mega os caras transformam em um arquivo de 200 KB. Vai rápido, o cara do outro lado consegue enxergar direitinho lá no celular, só que se ele colocar numa tela de computador ou tentar imprimir, a resolução vai ser péssima, né? Então é o que a gente faz na hora de mandar. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó, vou chamar aqui o compress. Aí o format, eu vou chamar a classe bitmap, ponto. Aí a gente vai ter um compress format, ponto. Aí tem ó, JPEG, né? Então já disse que o formato é JPEG, vírgula. A qualidade, eu vou manter uma qualidade boa, 100, tá? Qualidade 100%, vírgula. Aí o que eu vou fazer, pessoal? Essa imagem bitmap aqui, ó, que a gente vai mandar para cá, eu vou comprimir como JPEG com qualidade 100 e vou fazer o resultado ser colocado dentro desse carinha aqui, ó. Então, vou jogar ele aqui, ó. Beleza? Então, o que a gente fez? A gente pegou nosso bitmap, a gente vai comprimir ele usando esse formato de compressão, a gente quer um JPEG com qualidade boa, né, 100. E o resultado dessa compressão vai ser colocada dentro dessa matriz de array aqui. Dentro dessa matriz de bytes, aliás. Na matriz de array forçou, né? Dentro dessa matriz de bytes. Tranquilo? Já, isso. Eu peguei o meu objeto bitmap, vou comprimir ele usando esse formato de compressão. Como que ele vai comprimir isso num JPEG, eu não sei. Eu só sei que eu vou pedir para o meu bitmap ser comprimido em JPEG. Aí o compress format é que sabe como fazer isso. Eu, como programador, não preciso saber isso. Aí eu passo qual vai ser a qualidade de compressão, né? Quanto menor o número, menor a qualidade e menor o tamanho do arquivo. Aí você vai ter que decidir o que você quer, né? Qualidade no armazenamento ou se você quer velocidade na transmissão. Então, aí você que vai ter que decidir. Eu vou usar 100, tá, pessoal? E aí o resultado dessa compressão, ele vai jogar dentro desse array de bytes aqui. Isso. O compress aqui, ó, esse método compress do bitmap, ele sabe o que ele pede. Ó, ele pede qual é o formato de compressão, qual é a qualidade e qual é o array de bytes que vai receber o resultado. Então a gente passa essas três informações e ele retorna para a gente, então, esse byte array output string, né, que podia ser qualquer nome aqui, mas eu usei o nome padrão lá da documentação. Ele vai ter, então, a nosso bitmap, só que agora comprimido em JPEG e já serializado em bytes. Tá bom? Todo picadinho já em bytes. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer... a gente vai converter, né, como é que chama? Esse fluxo de bytes, né? Esse output stream, né? Esse fluxo de bytes em um array de bytes, que é um outro tipo, né? Porque aqui ele está no tipo de byte array output. Aqui eu quero que ele fique no formato de array puro, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Vou criar um imagem array que vai ser igual a quê? Vai ser esse carinha aqui, né, ó, o meu byte array output stream, ponto to byte array. Então agora o que a gente está fazendo? Ó? Esse daqui é um objeto, né, pessoal? Então a gente está pegando a imagem que está comprimida e a gente está extraindo ela para um array de bytes e estamos guardando dentro dessa variável aqui, tá? Porque a gente tem que fazer isso para poder fazer a conversão para o 64. Porque o 64, o que ele faz? Ele pega byte a byte e converte numa representação base 64. Né? Então, seria mais ou menos como se a gente fizesse isso daqui, pessoal.
Imagina, ó, que a gente vai ter uma imagem, né? Então imagina assim, você tem aqui uma imagem, tá? Ela é toda preenchida aqui, né? Bonitinha, tal. Então tá aqui uma imagem, tal. Aqui que ele vai fazer? Quando a gente faz esse comando aqui, ó, ele vai comprimir, né, e jogar dentro desse objeto aqui. Agora, o que a gente quer fazer? A gente quer pegar cada pedacinho, vamos supor cada quadradinho aqui, ó, é um byte que forma a imagem, tá? Ó. Cada quadradinho desse é um byte que forma a imagem. Então, ele vai pegar esse quadradinho, né? Ele pegou cada um desses quadradinhos, né, e colocou dentro desse array aqui, ó, esse imagem array. Então, ó, eu peguei a imagem e mandei ele para 2-byte array e jogou dentro desse array aqui. Legal, agora o que a gente vai fazer? A gente tem que pegar cada quadradinho desse e transformar em base 64. Ele vai pegar o primeiro quadradinho e vai transformar, por exemplo, numa letra M. Vai pegar o segundo quadradinho e vai colocar numa X maiúscula. Vai pegar o terceiro quadradinho e vai colocar no, sei lá, no número 6. Entendeu? Então, cada quadradinho desse aqui, ó, cada byte, né, que forma a imagem vai ser convertido num equivalente base 64. Ou seja, a gente vai ter os bytes representados em string, tá bom? Então, por isso que a gente precisou fazer isso daqui. Agora sim, a gente vai converter, né, ó, converter, né, a imagem em base 64, tá? Então, aí eu vou criar aqui, ó, val imagem, vou chamar de imagem 64, tá, pessoal? Imagem base 64, né? Fica melhor. Vai ser igual ao quê? O nó. Aí a gente vai chamar aqui uma classe, ó, que é o base 64. Pessoal, tem o base 64 do Java e tem o base 64 do Android útil aqui, ó, tá vendo? Ó, o que eu vou usar é do Java, tá? Então, eu vou chamar o base 64 do Java. Então, ele vai dar um import aqui do java.util aqui, tá? Base 64. Ponto encode. Base 64 ponto encode. Ah, não, peraí. É o Android mesmo, pessoal. Aqui, ó. É o Android.util. É do Android.util mesmo, porque senão, ó, encode. Ah, aqui, ó, encode to string. É do Android mesmo, tá? Se a gente chamar aqui do Java, aí ele não tem o encode.toString, tá vendo? Ó? Beleza? Então é do pacote Android mesmo. Android.util.base64. Aí ele vai chamar o encode.toString aqui, ó. E aí o que a gente tem que fazer? A gente vai passar qual é o array que ele vai encodar em base 64, que é o imagem array, vírgula, e aí eu tenho que passar mais um, pessoal, que é o formato como esse base 64 vai ter de saída. E aí isso daqui é importante, tá? Então, ó, se eu chamar aqui, ó, base 64 ponto, ó, a gente tem esses quatro aqui, tá vendo? Ó, no wrap, no padding, no close, defull, URL safe e esse CRLF aqui. Eu vou pedir, por exemplo, ó, o defull, tá bom? Vou pedir o defull. Isso aqui, pessoal, está definindo como vai ser a saída, tá bom? Aí eu vou dar um retorno aqui agora, ó, no imagem base 64, tá? Por que ele está reclamando? Default base 64.encode to string, né? Pronto. Então, ó, eu vou pegar o meu array de bytes, que é a minha imagem, vou converter ela, vou encodificar, vou encodar ela, né, para um string base 64 e a saída vai ser o base 64.defull. E aí eu vou retornar, né, essa imagem 64, quer dizer, o resultado dela já codificada para a base 64 para quem chamou. Beleza? Bom, eu vou deixar por enquanto defull, pessoal, e aí a gente vai ver o resultado disso, tá? Então, ó, vou fazer o seguinte agora, eu vou voltar aqui para o meu cadastro foto. Então, o que a gente vai passar aqui para o e-mail, para o base 64? O que a gente vai passar aqui para ele? A gente vai chamar esse carinha aqui, não é? Ó, bitmap to base 64, certo, gente?
ó, bitmap, tá vendo ó, como ele já consegue chamar aqui, ó, bitmap do base 64, o que eu tenho que passar? Ó, um bitmap. Esse bitmap, quem que ele é? Essa imagem que está aqui, ó, certo? Para eu pegar essa imagem, né, qual que é o nome desse image aqui? É o image foto, né, ó, image foto. Então, o que eu vou chamar aqui, ó, eu vou chamar o meu image foto ponto drawable ponto to bitmap, to bitmap. Só isso aqui, ó. Então, isso aqui, pessoal, esse método drawable, ele consegue pegar, né? Esse daqui é um método da classe ImageView. Então, ele consegue pegar o desenho, né? A imagem que está dentro do ImageView, nesse caso aqui, a foto do Homem de Ferro, e já tem o método toBitmap. Vai pegar isso daqui e já converte em um bitmap para a gente. Legal. Aqui que eu vou fazer, ó, eu vou dar um println aqui, ó. Eu quero que ele me mostre o resultado desse base 64. Eu quero ver como que ele está me retornando isso, tá? Então, vou colocar aqui, ó, base 64 igual. Aí eu vou chamar aqui, né? Olha, o meu imagem.base 64. Então, ó, estou usando interpolação aqui, tá, pessoal? Para não ter que ficar fazendo concatenação, tá bom? Então, é só abrir o cifrão, abre chave e coloca aqui o nome do objeto, né, que é imagem, ponto, e chamo o método base 64. O que ele vai ter que me imprimir aqui no console é a imagem convertida em um base 64. Então, eu vou fazer isso agora para ver se está tudo indo aqui no caminho certo, né? Então, ó, no onCreate, eu crio aqui um listener para o botão. Aí, quando eu clicar no botão, ele vai procurar o método onClick, ele vai achar e vai passar qual é quem ele é. Ah, eu sou o botão salvar. Beleza. Aí a gente cria aqui uma variável id, que recebe o id da view, né, do elemento que foi passado aqui para um clique. E aí a gente verifica. Nesse caso, ele vai verificar se for igual a isso, vai chamar o enviar foto. Vai chamar aqui o enviar foto, ele vai criar um objeto imagem. Aí a gente vai popular esse objeto, né, com file name, com MIME-type, com base 64. O base 64 ele vai ser o retorno da função bitmap to base 64. Essa função a gente precisa passar a imagem que está no ImageView, tá bom? E aí eu estou pedindo para ele me dar um print para eu ver como foi que ele transformou esse base 64. Quero ver esse base 64 para ver se está no formato correto, tá? Então, vou salvar aqui, vou executar novamente a minha aplicação. E vamos fazer um teste, né? Deixa eu abrir aqui o Run. Deixei aqui no mais. Deixa eu achar aqui uma imagem, pegar o Homem de Ferro mesmo. Vou dar um nome aqui para ele. Iron.jpg. Nem precisava, né? Mas vamos lá, salvar. Ah lá, funcionou. Tá vendo aqui, ó? Ele transformou para mim, ó, a imagem em um base 64, que é uma porrada de string, tá, pessoal? É bem grande, ó. Nossa, essa foto é grande. Ela deve estar em alta resolução lá, né? Vai, ó, tá vendo? Ó, começa aqui, né, ó. Então, tudo isso daqui, né? Até lá no final é aquela foto transformada em base 64. O problema, o default, pessoal, o que ele faz? Ó, ele preenche uma certa quantidade de caracteres e faz uma quebra. Tá vendo? Ó? O nosso endpoint ele não entende dessa forma. Então, se a gente pegar aquilo lá, copiar e colar aqui, não vai funcionar. Tá? Porque o nosso ele não tem quebra, tá vendo? Ó, ele é direto. A gente configurou ele, ó. Então assim, é uma coisa só. É como se fosse uma única linha. Se a gente pegar isso aqui, né, ó, e copiar aqui, ó, né? E a gente abrir aqui, sei lá, abrir o Excel. E a gente dá um Ctrl V aqui, ó, percebeu, ó? É uma única linha, tá vendo, ó? Ó, é uma linha só, né? Que vai para o infinito e além, né? Ó. Vai para o infinito e além, ó. Tá bom? Então, esse é o formato que a gente tem que mandar pro nosso amigo lá, pro nosso back-end, tá?
Só que então não pode ser, aqui no caso do, cadê? Aqui, né? Não pode ser default. A gente não vai usar o default. A gente vai usar o no wrap, tá? Que é o não empacotar, porque aqui ele está empacotado, tá vendo? Ó? Bom, o que acontece, pessoal? A gente precisa dele num formato que não é esse empacotado, que ele fica retinho, tá? Nossa, como que eu descobri isso? Testando, né? A primeira vez que eu fiz, eu usei o default. Aí quando eu tentei enviar a imagem lá para o Firebase, pessoal, deu erro, não funcionou. Falei, caramba, o que está acontecendo? Aí eu fui pesquisar. Aí eu descobri que o Firebase ele recebe só nesse formato direto, né? Aí eu falei, putz, e agora? Como é que eu vou fazer para isso ficar direto? Aí olhando a documentação, tem lá os vários formatos, né? Então não tem só o default, né? A gente tem também esses outros aqui, ó, tá? E esse no wrap é o que faz com que fique numa única linha, tá? Então, ó, aqui na minha classe, no meu método aqui, na minha função bitmap to base 64, eu já troquei ele aqui para no wrap, ó, tá bom? Para ele não empacotar, ó. Vou salvar, vou executar de novo e vou fazer o teste aqui para ver agora como é que ele fica, tá? Então, deixa eu dar um run aqui. Ó, vou voltar aqui, vamos escolher uma foto. Iron.jpg e vou salvar. Ó como que ficou agora, tá vendo? Ó? Então agora ele ficou com uma única linha, ó. E aí vai embora, tá? Vai embora lá para o infinito e além, tá? Pessoal, uma coisa só, nossa, seria legal, né? A gente podia agora pegar isso aqui, ó, né? Copiar e fazer um teste já aqui no Postman, né? Para ver se o formato está certo para o Firebase. O problema é que aqui, ó, não é o número, não é o final do arquivo, não é o final da linha, tá? Ó. Porque o que acontece aqui no console do Android Studio tem um limite de colunas e está muito maior, tá, pessoal? Então, como está muito maior, então não coube, tá? A gente teria que pegar uma imagem bem pequenininha para conseguir ver o final, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, né, copiar isso daqui, aí vem aqui no Postman e cola e enviar, a imagem ela não vai inteira, porque está faltando byte, ela só vai um pedaço dela, tá? A gente só tem um pedacinho, então não funcionaria, tá? Mas aqui a gente já viu, aí ele agora está no formato correto, tá? Então é esse formato, pessoal, que a gente precisa para poder fazer o envio para o Firebase, tá? Então é o no wrap que ele vai gerar aqui para a gente o base 64 sem a quebra de linha, tá? Então ele não faz assim, ele, sei lá, ele coloca, sei lá, 64 caracteres, muda de linha, 64 caracteres, muda de linha. Ele não faz isso, tá? Os outros, ó, se a gente for observar aqui, eu testei todos, tá, pessoal? O único que funciona é o no wrap, tá? Testei com o padding também, tá? Ó, vou executar de novo aqui. Aí a gente olha ali a saída. Então, pegar aqui a moça, qualquer coisa, salvar, né? Ó como é que ele faz também, ó, o padding, tá vendo? Ó? Ele também faz aqui essa é uma imagem menor, né? Ó, do Iron Maiden, ó, deu vontade agora de ouvir Iron Maiden. Então aqui, ó, o Iron Man, ele é uma imagem bem grande, né? Você vê que isso aqui deu menos, né? Tá? Mas assim não funciona. O Firebase não entende esse formato aqui, ó. Tá? Então com esse formato também não vai dar certo. Beleza? Eu testei todos, tá, pessoal? Testei o CLRF também, que é para fazer, ele faz quebra de linha, né? Que é o Carrier Return aqui, ó, tá? O URL Safe, No Close, testei todos esses. O único que funciona para o Firebase é o No Wrap, tá? Aí no S3 lá da Amazon, pessoal, eu não testei, tá? Teria que testar para poder ver o que acontece, tá? Eu não consegui testar o do S3 lá, tá? Ó, tá vendo? Ó, o no close também ele fica em forma de coluna. Belezinha? Então, pessoal, a gente já aprendeu como pegar a imagem e converter num base 64. Próximo passo agora é a gente mandar esse objeto lá para o nosso endpoint, né, lá para a nossa API,
e verificar se a imagem vai estar disponível lá no Firebase. Tranquilo, gente?